Então hoje eu anotei e eu espero conseguir ler, tá? Porque eu achei tudo muito importante o que o Senhor falou comigo e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Marcos 5, eu vou ler os versículos 30, 31, 32, 33. Marcos 5, versículo 30 em diante. Tem o título A Cura de uma Mulher Enferma. Amém? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Vou ler o 34 também para finalizar. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu queria dizer assim, ó, eu tô nervosa. Não fica me olhando não, gente, não fico nervosa, acho ruim. Brincadeira. A palavra do Senhor é com seriedade. Eu já falei que toda vez eu fico nervosa, mas eu não gostaria não. Aqui a passagem de Marcos, os irmãos conhecem, fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Ela tinha uma doença hemorrágica e um pouco mais acima, a Bíblia vai dizer que ela procurou vários médicos, ela procurou vários jeitos de ser curada e ela não conseguiu. Um fluxo hemorrágico, a gente sabe que ele tira a nossa força. Naquela época, haviam costumes, né, judaicos, e eu gostaria que os irmãos lessem comigo em Levítico 12, o 20. Que explica um pouquinho melhor. Aí em cima. Ó. Levítico 12. Não tá aqui não, deixa eu ver. O sacerdote a examinará se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra que brotou de úlcera. Assim também era o costume de doenças, tanto conhecida como a lepra, quanto os dias menstruais da mulher. Ela se separava do arraial e ficava por lá 7 dias a 8. Ela era considerada impura. Nesse caso aqui, ela não podia chegar nem mesmo perto de alguém. Ela ficava separada. Quando ela chegava perto de alguém ou tocava em alguma coisa, esse alguma coisa era considerado impuro. Então, se os irmãos analisar o texto dessa mulher, o pensamento dela era qual? Se eu tocar no Senhor Jesus, ele vai ficar impuro. Ele vai ficar imundo com a minha imundice, com o meu pecado, com a minha doença. Então era muita gente em volta de Jesus. É igual famoso, né? Hoje a gente vê os famosos passando, tentando tirar uma foto, tentando tirar uma selfie. E naquela época estava a mesma coisa com Jesus. Ouviram falar que Jesus fazia maravilhas. A Bíblia também diz que uns iam atrás de Jesus por causa de pão, outros por causa de peixes, outros só por causa de milagres e outros pela palavra. E essa mulher, a Bíblia diz que ouviu falar. Como ela já tinha tentado tudo que ela podia, ela resolveu recorrer a esse mestre.
Então vou ler o que eu escrevi. A mulher era considerada impura. Ela precisava se isolar durante os dias e não somente isso, ela não podia tocar em absolutamente nada. Era costume judaico. Era como eles lidavam com a situação. A mulher se isolava da sociedade até o seu período de purificação. Essa purificação era todo um ritual. Ela se lavava, lavava todas as suas vestes e ainda oferecia sacrifícios no templo, para depois, então, ela voltar para a sociedade, voltar a viver a família normalmente. Então, o pensamento dela era tocar em Jesus, sem que ele percebesse, para que ele não ficasse impuro, imundo como ela. Agora vemos, observe o pensamento dela diante de Jesus e do seu mal. Mal que aqui era uma doença incontrolável, mas que em nós pode ser um pecado que não largamos, algo ruim que achamos que estamos ocultando até mesmo de Deus e que não abrimos mãos por vezes. Mal esse que nos afasta de Jesus, mas que está em nós. O grande mistério aqui é o pensamento de contaminar alguém incontaminável. Que mal tão grande esse que fazemos ou carregamos que pode contaminar a Cristo? Será que existe algo que afasta Deus de nós? Aí eu gostaria que nós lêssemos Isaías 59, 2 e 3. Isaías 59, 2 e 3, que diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, o pecado é o que faz separação de nós e Deus. Mas isso não significa que Deus, ele se afasta de nós. É totalmente o contrário. Nós nos afastamos do Senhor por conta do nosso pecado. Vemos no versículo que não é Deus que se afasta do homem, mas é o homem que se afasta de Deus por inúmeros motivos. E um deles é se sentir impuro por causa do seu próprio pecado. O nosso adversário começa com acusações e damos ouvidos e começamos a nos afastar. Hoje não vou à igreja, isso que eu fiz ou aquilo, né, não é legal, não estou afim, a gente se sente mal. Né? Hoje eu não vou orar. Depois também do que eu fiz, né, a gente fica meio sem jeito, meio sem graça de falar com o Senhor. É o mesmo pensamento dessa mulher. Eu acho que o que eu tenho, de repente, se eu tocar em Cristo, pode fazer com que ele fique imundo como eu, quando a gente sabe que é totalmente o contrário. Então, a gente fala, não sou digno que ele me aceite, sou tão falho, tão doente, mas em Marcos 2,17, diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, diante das nossas doenças, que o Senhor diz para nós em Marcos 2,17. Deixa eu ver se eu anotei certo. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Então, reconhecer que o Senhor veio para nós, pecadores, é essencial. Né? Ele veio mesmo para gente torta, cheia de defeitos, pessoas que saíram do lamaçal do pecado, como está lá em Salmos 40. Gente que reconhece a grandeza de Deus e a pequenez dos homens. Foi para esses que Cristo veio. Sendo assim, o que pode nos separar do amor de Deus? Romanos 8,38, um versículo bem conhecido também. Romanos 8,38.
Vocês acharam? Alguém pode ler para mim? Pois tem certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes. 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra poderosa é essa. Nada nos separa de Deus, nenhuma tribulação, nenhum problema é grande o suficiente que nos faça afastar do amor de Deus. Não há nada em mim tão pecaminoso, tão impuro, tão imundo, que faça Deus se afastar de mim. Eu me afasto de Deus por achar que posso manchar o nome de Cristo, sua reputação ou trazer impureza a Ele. Muitas pessoas têm esse consciente. Hoje não aceitam Jesus por isso. Começam a refletir nos seus pecados que cometem, que ainda pensam que não pode vir assim, que não pode vir como estão, que não podem apresentar a Cristo de qualquer maneira. Eles não podem se apresentar a Cristo de qualquer maneira. Esse de qualquer maneira aqui é como você está, como nós estamos, né? Às vezes a gente tenta tirar o pecado, ou tenta fazer, hoje eu vou fazer tudo certinho, aí eu vou na igreja. Antes, quando eu não era crente, eu pensava assim, hoje eu vou ter que ir na igreja. Aí eu tentava não vacilar um pouquinho, né? Ficava um pouquinho melhorzinho para quando chegar na igreja, Jesus me aceitar. Então hoje eu vou ter que ir na igreja. Aí o dia todo ficava sem aprontar um pouco, depois eu ia para a igreja, né? Mas pode sim, nós podemos nos achegar ao Senhor. Aquela mulher estava impura há anos, mas diante da possibilidade de se sentir melhor, de salvar a sua vida, porque um processo hemorrágico não é fácil, era de sentir a vida indo embora mesmo. 12 anos sangrando, haja médicos, remédios, legumes, chá, haja recursos para ainda se manter viva. Então ela fez o que pôde. Ela foi atrás de Jesus exatamente como ela estava, com o pensamento de ser livre do seu mal, sem se importar com a multidão. E aqui também eu botei outro tópico. A multidão aqui também é representada pelas pessoas ou algo que nos afasta de Deus, nos apontam, pessoas que nos julgam, parentes, amigos, vizinhos, que dizem que não temos jeito, ou até dizem que não somos cristãos realmente, porque eles nos viram falhar muitas vezes. E isso deixa a gente envergonhado. E querendo mesmo se afastar de Cristo, achando que vamos o contaminar com os nossos pecados. Mas a realidade é bem diferente. É que um passo nosso em direção a Jesus é um passo em direção à cura. Não importa quantas vezes vamos errar, um toque nele sempre será o suficiente para sermos curados, para sermos limpos. A caminhada cristã é cheia de altos e baixos, mas uma coisa é certa: nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9 e 10: quando eu estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A graça de Cristo nos basta para seguirmos em frente. Perceber a sua condição de miserabilidade, a minha condição de doente, pecadora, impura, diante de Cristo Jesus, é o suficiente, porque Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra e nos purificar de todo pecado para uma vida digna de glória eterna com Ele. Hoje eu quero que os irmãos entendam que Cristo não se torna imundo quando nós pecadores nos aproximamos dele. É pelo contrário. Quando nós tocamos nele, mesmo cheios de falhas e impuro, ele nos limpa, ele nos purifica. Ele é santo e a reputação de Cristo é incontaminável. O que podemos fazer é tocar nesse Jesus sempre que possível e seremos limpos. Limpos da inveja, da maldade, do adultério, da mentira, da calúnia, da contenda, limpos de todo e qualquer pecado. Sempre há oportunidade para nós nos achegarmos a Jesus e sermos limpos, sermos curados do nosso mal, como aquela mulher foi ao tocá-lo. Pode ser hoje, pode ser aqui,
basta confessarmos que Ele é fiel e justo para nos salvar e nos purificar de todo pecado. Eu não ia lembrar disso tudo que eu anotei. Isso eu fui. Não ia lembrar mesmo. Mas eu espero que a palavra tenha falado ao coração dos irmãos. Que nada pode nos separar do amor de Deus. Que ao nos achegar à presença de Cristo Jesus, nós que nos tornamos limpos. Ele é incontaminável. Às vezes tem gente que me manda no Zap ou no Instagram, aqueles vídeos de muitas heresias, coisas contra a igreja, coisas contra a palavra de Deus, e fala, nossa, você viu, fica chocada. Eu não consigo ficar chocada. Mas por que, Tamara? Porque não tem como você manchar uma reputação dessa. Tem como você defender alguém que é justo juiz? Não tem nem. Ah, você vai deixar falar? É Deus que justifica a gente. Eu vou justificar Deus? Não tem como. Não me sinto ofendida nem um pouco, porque eu sei em quem eu sirvo, em quem eu tenho crido. Eu sei como Ele faz, eu sei como Ele age. E Ele é incontaminável. Ao nos achegarmos ao Senhor, é Ele quem nos purifica. Que nada possa nos afastar do Senhor. Nenhum pecado que nós achamos que, por maior que seja, Ele não nos separa do Senhor. Basta confessarmos, admitir, perceber a nossa falha e nos achegar. Tocar no Senhor. Jesus, quando interrogou, provavelmente, com 99% de certeza, Ele sabia quem tinha tocado nele. Ele já sabia. Mas aquela mulher, ela era afastada da sociedade. Então Ele trouxe ela à tona novamente. As pessoas tiveram que ver aquela mulher. E ela declarar diante de todos os olhos que ela foi curada do mal que ela havia padecido 12 anos. Com um simples toque. Ela usou a fé e tocou no Mestre. Ela viu que ele não ficou impuro, pelo contrário. Ele se manifestou a ela e a toda a multidão que estava olhando para ela. Perguntou e ela confessou e disse que ficou curada do mal. Então, que nós possamos confessar e continuar seguindo esse Jesus. Tocar no Senhor Jesus para receber nossas curas, nossos milagres, a nossa salvação. A caminhada cristã é constante, de altos e baixos. É um coração batendo, Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, mas sempre constante, porque quando o coração para de bater, ele fica naquela linhazinha reta. Aí já era, morreu, acabou. Então que nós possamos confiar no Senhor e continuar a nossa caminhada, sabendo que o Senhor nos purifica de todo o pecado. Basta confessarmos, amém? Gostaria de fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, Pai querido, pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, de ouvir a Tua palavra.